oração encontro calma, na oração encontro paz. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. A minha oração é que Deus nos abençoe. Espero que Deus fale ao nosso coração. Você que não é da nossa igreja, sinta-se também debaixo desse desejo da bênção de Deus sobre você. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento. Eu peço que o Senhor nos abençoe todos que estão agora me acompanhando, me ouvindo. Pai, fale a cada coração, de que a Tua palavra viva que é, ela possa atingir profundamente cada coração e ela possa fazer o bem para o qual ela foi escrita, as nossas vidas, Pai. Abençoe cada um, fale a cada coração e abençoe-os, Pai. Eu peço que o Senhor que sabe o que vai em cada coração, as necessidades de cada um, abençoe, Pai, supra as necessidades, atenda aos clamores. Alguns precisam de cura, alguns precisam de uma libertação de alguma situação. Pai, faça isso na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando o Salmo 23 com o tema principal, combate ao estresse. Então nós estamos estudando isso. Na semana passada estudamos com base na questão da ansiedade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então estudamos sobre ansiedade. Ansiedade, primeiro degrau para você chegar ao estresse. Nessa semana estamos estudando sobre a inquietude. Quando você fica inquieto e vira para cá e para lá e faz uma coisa e faz outra, trabalha e se esforça, se esmera e tal, mas não consegue a felicidade que Deus tanto quer que você tenha. E nós vamos continuar então nesse estudo, o remédio de Deus para a sua inquietude. Salmo 23, verso 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. É isso que Deus faz, é isso que Ele quer fazer, conduzir-nos tranquilamente a essas águas, a essas pastagens. Nós temos essa vida como ovelhas do bom pastor. Então, o que você faz? Nós vimos na última meditação sobre o sábado. Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nós terminamos a meditação de ontem lembrando que nós precisamos então enxugar a nossa agenda. E nesse enxugar da agenda nós precisamos ter um dia de descanso. E se você não tem um dia de descanso, o seu corpo vai dar um jeito de parar e de descansar. Isso é muito pior para qualquer um de nós. Então nós precisamos ter esse dia de descanso. Nós precisamos ter isso na agenda. Isso foi planejado por Deus no capítulo 4, no verso 4 do mandamento lá de Êxodo, capítulo 20. No quarto mandamento, quando ele diz que nós devemos guardar o sábado, descansar no sábado, então nós precisamos ter esse dia de folga. Então, o que fazer no dia de folga? O que fazer no dia de sábado, nesse dia de descanso? Alguns, o dia de folga não é o sábado, é na quinta-feira. Então, o que fazer nesse dia de folga? Talvez seu dia de folga é na segunda-feira. O que fazer no dia de folga? Então, esse dia do descanso. Então, primeira coisa, 3 coisas você precisa fazer. A primeira é revigorar o seu físico. Revigorar o seu físico. Como eu já disse, se você não fizer isso, o seu próprio corpo vai dar um jeito. E às vezes você pode cair doente e ir para um hospital. Às vezes uma gripe, um resfriado, e você às vezes tem que faltar ao seu trabalho, porque o seu corpo não aguentou mais. Então você precisa revigorar o seu físico. Na Revolução Francesa, eles suspenderam o dia de folga. Eles precisavam trabalhar, eles precisavam reconstituir a economia do país, e eles então substituíram, eles desativaram o dia de folga. Anos depois, eles tiveram que voltar com o dia de folga, porque a saúde da população francesa estava abalada. Eles precisavam então voltar com o dia de folga. Os ingleses, quando vieram para o Novo Mundo, então eles vieram e eles queriam conquistar o oeste americano. A história nos diz que as caravanas iam então em direção ao oeste americano. E havia caravanas que eles não eram evangélicos, eles não estudavam a palavra de Deus, e então eles não guardavam o domingo. Eles não tinham um dia de folga. E eles iam então
travando aquela marcha e não paravam e não descansavam e daqui a pouco começavam a adoecer e tal, e eles tinham muitos problemas. Já aqueles que eram evangélicos e que seguiam a palavra de Deus, eles paravam um dia, e eles tinham o dia do Senhor, eles descansavam, no domingo eles paravam. E eles então armavam suas barracas e suas tendas, e eles ali cultuavam a Deus, e eles descansavam. Na segunda-feira eles começavam a jornada. Aqueles que eram evangélicos, eles chegavam então ao destino, e a família chegavam, e eles tinham menos problemas de fadiga, menos problemas de enfermidade, porque eles tinham o dia de descanso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é revigorar o seu físico. Em Lucas capítulo 9, verso 10, ao voltarem, olha o que Lucas registra, ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betânia. Então Jesus, os discípulos voltaram. Depois de uma luta muito grande, de um trabalho muito grande, eles foram àquela jornada dos 70 e eles vão então pelas casas e evangelizando então, e curando e abençoando e tal. E eles voltam cansados e eles dão um relatório para Jesus. E Jesus então os leva para um retiro. Retira-se com eles. E então, o que você tem para fazer é mais importante do que o que Jesus tinha para fazer? O que Jesus tinha para fazer era de suma importância. E mesmo assim ele encontrou tempo para um retiro com os seus discípulos. E ele vai então para uma cidade, e eles estão de Betsaida, e ele se retira com os seus discípulos. Então a primeira coisa é revigorar o físico. Segunda coisa é revigorar as emoções. Preciso revigorar o meu físico e preciso revigorar minhas emoções. Com recreação. Então precisamos brincar, precisamos pular, precisamos nadar, precisamos ir à praia, caminhar. Preciso revigorar minhas emoções. E isso fazemos com recreação. Fazemos isso também cultivando amizades, encontrando os amigos, cumprimentando amigos. Final da semana passada eu perdi um amigo. A sua esposa foi nossa daminha de casamento. E depois eu e Sueli fomos padrinhos de casamento deles. E já há alguns anos nós não nos vimos. E somos muito amigos, éramos muito amigos. Semana passada ele contraiu o Covid-19 e ele veio a óbito e ele faleceu. E aí perdi um grande amigo, um casal muito querido. Eu perdi aquele amigo. Então nós precisamos recarregar as nossas emoções. E nós fazemos isso através da recreação e cultivando os amigos que nós temos. Nós precisamos dedicar mais tempo às nossas amizades. Jesus fazia isso, nós precisamos fazer isso. Então revigorar o nosso físico, revigorar as nossas emoções e refocalizar o nosso espírito. Precisamos desse revigoramento espiritual, dar um novo foco ao nosso espírito. Na adoração, aí eu olho para o meu problema na dimensão apropriada, na dimensão da palavra de Deus, na dimensão espiritual, na dimensão divina. Então, os puritanos, eles oravam todos os dias. Eles separavam 1 hora para orar, todos os dias. De manhã, antes de iniciarem as atividades. Eles oravam por 60 minutos. Mas sempre havia aquele dia que eles tinham muitas atividades. Seria um dia estressante, seria um dia com muitas tarefas para serem desenvolvidas. E então, naquele dia, eles oravam por 2 horas. Então, quanto mais tarefas, quanto mais prováveis estresses, quanto mais prováveis ansiedades, eles oravam mais. Então, nesses dias, eles oravam por 2 horas. Então, nós já vimos, nessas meditações, Deus quer que você saiba que Ele te ama. Deus quer que você saiba que Ele te ama. Então, nessa semana, estamos estudando sobre a inquietude. E Ele nos leva a pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele quer que saibamos que Ele nos ama. Ele quer que nós sejamos felizes, sendo conduzidos por Ele, o nosso pastor, o Senhor Jesus. Ele quer que enxuguemos a nossa agenda, que nós então condensemos mais a nossa agenda para sobrar mais tempo para nós mesmos, para as nossas famílias, para os nossos amigos,
Ele quer que enxuguemos nossas agendas. E Ele quer também que ajustemos os nossos valores. Deus quer que eu e você ajustemos os nossos valores. Precisamos mudar o nosso modo de pensar a respeito do que é importante. O que é mais importante, o que é importante para nós. Quais são as coisas mais valorosas para nós. O que realmente é importante para cada um de nós. Deus quer que façamos isso, que nós reposicionemos nossos valores e coloquemos em primeiro lugar aquilo que é primeiro lugar na nossa vida. Preciso mudar o meu foco, a minha maneira de pensar sobre os meus valores. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus diz assim: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Imagina, tudo o que a gente faz, que a gente se esmera e a gente quer produzir, porque nós queremos que as pessoas nos olhem e digam assim: ali está o cara, ali está o primeiro lugar, ali está o melhor, ali está a pessoa mais competente. Estamos correndo atrás disso. É uma competição. Não posso invejar quem tem mais do que eu. Não posso invejar quem é melhor do que eu. Não posso invejar quem é mais competente do que eu. Porque da mesma maneira que Deus ama aquela pessoa, Ele ama a mim e Ele ama a você. Ele nos ama da mesma forma. Todos nós somos importantes da mesma forma para Deus. Em Mateus 8, verso 36, Jesus diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta correr para ganhar mais, para trabalhar mais e ter a agenda lotada de atividades para ganhar, para produzir? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós podemos estar bem financeiramente, mas será que estamos bem emocionalmente? Será que estamos bem espiritualmente? Será que estamos bem no relacionamento familiar? Podemos estar bem financeiramente, mas só financeiramente. Nós precisamos estar bem fisicamente. Nós precisamos estar bem emocionalmente. Nós precisamos estar bem espiritualmente. E precisamos estar bem com os nossos filhos. Será que nossos filhos estão recebendo o que eles mais precisam de um papai, de uma mamãe? Será que os nossos netos estão recebendo aquilo que eles precisam de nós como vovô, como vovó? Como pais, daqui a pouco eles estarão indo embora, vão se casar, vão criar suas famílias. E aí, estamos dando a eles o tempo que eles precisam e que nós precisamos dedicar a eles? Poderei me arrepender de não ter dado a meus filhos e minha família o tempo que eu deveria dar. Mas se eu sigo o Senhor Jesus como meu pastor, que me conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, eu vou dedicar tempo a mim, a minha família e aos meus amigos, um tempo de qualidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser pessoas melhores, como Ele quer que sejamos. Vamos orar. Mais uma vez, Deus querido, Deus amado, eu peço a Tua bênção sobre esta pessoa, estas pessoas, estas famílias que estão me acompanhando. Abençoe-os, supra suas necessidades, cure suas enfermidades. O Senhor prometeu na Tua palavra suprir todas as nossas necessidades. Ó Deus Pai, o Senhor cumpre não por quem nós sejamos ou porque tenhamos algum mérito, mas o Senhor cumpre porque o Senhor é quem é. E o Senhor cumpre a Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por este salmo. Obrigado por esses momentos. Obrigado por esse compartilhamento. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E agora tem o seu momento aí de oração.
com a sua família, se você puder, com a sua família. Ore. Consagre esse momento ao Senhor. Ore por você. Ore pela sua família. Ore pelos enlutados. Ore por aqueles que estão enfermos. Ore pelos idosos, talvez o seu vovô, sua vovó. Ore por vizinhos, pessoas que você conhece, sabe o nome. Ore por eles. Ore pela igreja, pela nossa igreja, pelo seu pastor. Se você é de outra igreja, ore pela sua igreja, pelo seu pastor. Tenha o seu momento com Deus e que Deus te abençoe. Eu te aguardo amanhã para a gente terminar esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Orar a Deus faz bem.